Boa noite, senhora, boa noite, senhor. Mais uma vez estamos aqui para falar do que nós podemos fazer para controlar, ou pelo menos para tentar olhar mais de perto o que os nossos gestores, o que os nossos governantes estão fazendo com o nosso dinheiro. Mesmo o que vem de Brasília para cá, que é a maioria, com Fundeb, com a participação dos municípios e os projetinhos, com o que é captado de ICMS, com tudo que entra para as prefeituras, para os estados. A gente tem que ficar esperto, porque o sistema é bruto, meu senhor. Como dizia um amigo meu lá do Paraná, o sistema é bruto. Não se dá uma chuleada sem um alinhavo por trás. Você chega lá no banco pedindo um dinheirinho para fazer uma roça de melancia, o banco já pede logo umas 3 melancias assim que brotar as primeiras. E assim vai o nosso Brasil. Vocês lembram essa semana que eu falei aqui com um de nossos entrevistados que a gente começou a trabalhar para nós mesmos esse mês, porque até o final de maio a gente estava trabalhando para pagar imposto. E esse tanto de dias, 5 meses, que é reservado para os impostos, 30 dias do nosso trabalho, de cada um dos 200 milhões de brasileiros, um mês de trabalho é o que é gasto de propina nesse país. Ou seja, não adianta mais um olho no gato e outro no prato. Parece que a gente tem que segurar o prato com as 2 mãos e ficar com os 2 olhos no gato, porque senão ele dá um jeito de pegar um pouquinho. Vamos perguntar para uma pessoa que veio aqui hoje, que vai lançar um livro amanhã, falando do Tribunal de Contas do Estado, falando dos órgãos de controle externo, dos governos. É um livro dessa grossura. Eu imagino o tanto de coisa que tem lá. Para falar mais sobre isso, nós recebemos o advogado e servidor do Tribunal de Contas do Estado, Daniel Domingues. Muito obrigado, doutor Daniel, por ter vindo um pouquinho conversar com a gente. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde a todos vocês. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, e quero agradecer, Matias, o privilégio de estar aqui no programa de vocês, viu? Muito obrigado por tudo. Estou aqui para a gente bater esse papo bem agradável e tirar algumas dúvidas dos telespectadores, né, das pessoas que acompanham o programa de vocês sobre a matéria controle externo, que é uma matéria tão complexa, né? Gastança de dinheiro público, é tão difícil se gastar dinheiro público, né? Às vezes se fala, é difícil, de fato é difícil, porque gastar dinheiro público não é como se gasta o dinheiro da gente, né? Tem toda uma gama de procedimentos, de regras que você deve obedecer. Então, por isso, eu agradeço o convite e estou aqui à disposição de vocês. E aí, Natanael, é difícil gastar o dinheiro público? Para uns eu acho que é bem fácil, né? Rapaz, eu acho que tem que, ao mesmo tempo que ser difícil, tem que ser controlado, né? E quem gasta tem que ter responsabilidade. O que a gente vê na prática, né, Geraldo, é a cada eleição, e eu acho que o Domingos pode falar também, é que quando acontece aí em outubro, novembro, sai o resultado, já abre crédito para picape nova para tudo quanto é prefeito, né? Prefeito que o salário vai ser 15, 20 mil reais comprando carro de 200, né? E por aí vai, e a cidade ali, né? A gente começa a ver que começa a faltar coisa, começa, sabe, né? Distribuir aquela coisa, tem
como é que se diz? Os acordos políticos, né? Aí enche, onera um pouco a folha ali, e o governo federal aperta dali, aperta daqui, né? E no geral a gente vê poucas pessoas compromissadas mesmo ali com responsabilidade, né? Porque a função do tribunal, na verdade, né, deveria ser mais amenizada com a responsabilidade dos gestores. O que não acontece, né? Acontece uma sobrecarga aí enorme dos auditores para fiscalizar, porque os caboclos estão sempre arranjando um jeitinho, né, Geraldo? Rapaz, mas Daniel, olha, deixa eu mostrar para você, o livro estava de frente, assim, né? Mas olha só, é um daqueles tijolos de 8 furos. Quanto tempo, né, trabalhando nesse livro? Natanael, Geraldo, esse livro é a segunda edição. É a segunda edição desse livro que eu estou lançando. É uma edição atualizada, revisada e ampliada, né? Esse livro, só para você ter uma ideia, que a primeira edição desse livro, ele tinha 1.317 páginas. Essa nova edição vem com 1.755. Quer dizer, praticamente eu fiz um outro livro, né? E o que é que você conta nesse livro? Você trata exatamente de quê, Daniel? Esse livro, na verdade, ele é um manual do gestor público, do bom gestor. Quando eu falei de dificuldade de se gastar dinheiro público, eu estava me referindo no que se refere ao bom gestor. Ao mau gestor... Ao cumprimento de prazo, né? Ao mau gestor, ele não vai encontrar dificuldade para fazer absolutamente nada. O mau cidadão, quando ele tem a sua índole, né? E eu lembro das minhas aulas de direito penal, que falava sobre a criminologia, a ciência da criminologia, dizia o seguinte, que quando o cidadão ele tem tendências a praticar crime, depois de velho ele pratica um crime. Você vê às vezes pessoas que estão com uma idade de 70, 80 anos e praticam um crime. Mas gente, como é que pode? Né? O cara já depois de velho faz isso, cometeu um determinado crime. Mas a ciência criminal, ela diz que quando você tem em si a índole de praticar, você vai um momento que aquilo vai aflorar de você. Entendeu? Então esse livro ele vem totalmente diferente da primeira edição. Ele vem um livro muito mais robusto no sentido de informação. Ele é um manual para aqueles que têm a boa vontade de gerir recursos públicos, aquele que tem de fato, além da vontade, ele tem a intenção, porque muitas das vezes a pessoa tem vontade, mas a questão da intenção, entendeu? Então, quando você tem a vontade, juntamente com a própria intenção de praticar bons atos diante da administração pública, esse livro é um manual para um bom gestor. Eu não tenho a menor dúvida de que ele né, apesar de que todo construtor, né, quando constrói um prédio, depois que ele olha para o prédio, ele vai ver algum defeito, né? A mesma coisa é um escritor, né? Depois de concluído o livro, a gente às vezes olha alguns defeitos que só a gente mesmo sabe, né? Depois a gente faz um comentário em bastidores. Mas eu acho que eu cheguei no nível, o livro chegou no nível que realmente era esperado pelos leitores e que acompanham esse livro já desde 2014. Para você ter uma ideia, só para finalizar, eu tenho apenas um exemplar desse livro que foi lançado em 2014. Esse exemplar... Da primeira edição. Qual foi a tiragem da primeira edição, Daniel? 500 unidades. Aí aumentei, dobrei para 1.000 unidades desta feita, né? Mas foram vendidos todos. Até hoje a procura é muito grande, né? Eu tive agora recentemente a visita de uma colega advogada que está trabalhando nessa área de controle. E aí o que ela fez? Ela saiu da minha sala e disse: eu posso te fazer um pedido? Eu disse: pois não, fica à vontade. Ela disse: tu poderia me dar esse livro? Eu falei: gente, esse livro não é nem meu, esse livro eu pedi emprestado. Mas então me empresta ele, ou seja, eu pedi emprestado e emprestei aquilo que não era meu, né? Ela disse: porque esse teu livro todo mundo tem vontade de comprar, todo mundo tem vontade de adquirir e hoje não tem. Recentemente eu encontrei com um colega que foi meu professor, o desembargador Marcelo Carvalho. Nós nos encontramos e aí ele me fez uma abordagem: Daniel, aquele livro teu, rapaz, aconteceu um caso com o teu livro na época do lançamento, eu
Eu comprei, fiz a aquisição e esse livro sumiu, rapaz, não sei onde eu coloquei. E consegue um livro teu daqueles, que é tão... Na hora que eu tenho situações lá relativas a controle externo, né, eu fico assim meio que perdido. Então, esse livro teu me subsidia demais nas minhas decisões. Então, eu trago nesse livro um número grande de quase 300 pré-julgados do Tribunal de Contas. São consultas respondidas pelo Tribunal de Contas que dão um norte ao gestor, por onde ele deve caminhar para fazer uma boa gestão, uma gestão responsável, porque a gente sabe que quando a gestão é responsável, quem ganha é a sociedade, quem ganha é o cidadão. Quando você fez a primeira edição, como foi que você teve a ideia? Geraldo, a história desse livro, de fato, eu vou um dia escrever a história desse livro. Eu pretendo escrever a história desse livro. Além desse livro, eu tenho mais 2 livros para lançar ainda esse ano. Né? É um sobre medidas cautelares, que é um tema que, se você fizer uma pesquisa no Google, qualquer site de busca na internet, você vai ver que quase você não vai encontrar doutrina nessa questão de medidas cautelares nos tribunais de contas. Mais à frente eu vou explicar para vocês o que é uma medida cautelar. E eu estou lançando um livro justamente nessa linha, medidas cautelares nos tribunais de contas, medidas cautelares e temas polêmicos. E esse livro surgiu quando eu cheguei no tribunal, o interesse desse livro. Porque quando eu cheguei no tribunal em 2000, em outubro de 2000, para que eu fizesse os meus relatórios, os votos, né, que eram submetidos ao plenário, eu precisava de elementos jurídicos, de subsídios jurídicos, de bases jurídicas, e eu não tinha isso. Então, por uma necessidade pessoal, eu passei a me tornar um pesquisador. E essa pesquisa, como o professor Jacobi diz, que todo pesquisador, ele no fundo, ele tem um DNA de paleontólogo, né? Porque ele logo começa a pesquisar, começa a cavar, e vai até onde ele não tem limite, né? Então eu comecei a pesquisar, pesquisando, e quando foi em 2005, eu fiz uma primeira tiragem desse livro, muito rústico, em aspiral, foi feito, né, com aqueles, como se fosse encadernação normal, a gente às vezes manda encadernar um material. Fiz e nós fizemos uma tiragem de 30 unidades. E na época o presidente do tribunal, né, juntamente com um colega que já nos deixou, ele foi uma pessoa que me incentivou muito, o doutor José Benedito de Almeida Brito, né, inclusive eu faço uma referência a ele, e que dizendo para vocês, talvez, eu não sei se o Natanael sabe, o Geraldo sabe, nós temos um conselheiro maranhense no Tribunal de Contas de Alagoas, chamado Anselmo Brito, filho desse falecido colega que nos deixou ano passado, né, precocemente. E aí foi um dos incentivadores. E ele disse: Daniel, por que tu não fazer o seguinte, não colocar isso realmente numa forma de um livro, né, que isso é uma pesquisa que a gente não tem aqui no tribunal. Nós não temos esse tipo de material para a elaboração do nosso relatório. Então ele foi sendo construído aos poucos e ampliado, né? Ele foi construído aos poucos e ampliado. Já eu quero que você me diga como que ele é dividido. Primeiro nós vamos fazer a nossa primeira paradinha de hoje aqui, a gente volta já. Voltamos aqui com os analistas. Hoje nós recebemos o advogado e servidor do TCE e escritor Daniel Domingues. Natanael. Pois é, Daniel, o livro, né, o manual, como você fala, ele surge também da essência, porque não se tem a corrupção ainda como um crime, como é comparado, por exemplo, com o assassinato, com o assalto, que são crimes que chocam mais a sociedade. E a corrupção está muito atrelada também à impunidade. O cidadão vê o crime sendo praticado ali, o cidadão também acaba sendo corrupto quando oferece ali uma propina para um guarda de trânsito e vê aquilo ali com normalidade. E eu vejo pessoas falando, provavelmente assim, pessoas de idade mais avançada, aquele famoso assim, rouba mas faz. Mas ele fez, mas ele... Sabe, tem-se o senso comum, né? Que o gestor, ele se locubreta do patrimônio público,
mas que ele faz também. E, na verdade, quando uma sociedade ideal, seria o quê? Não houvesse nenhum tipo de corrupção, que todo o dinheiro público seja investido no próprio Estado, no próprio município. Como é que você vê isso? Assim, esse manual também é uma necessidade desse clamor social em torno da corrupção? Não tenha dúvida. Essa segunda edição desse livro, eu trago um arcabouço normativo que, inclusive, para você ter uma ideia, você falou em corrupção aí, e está contemplado nessa edição a lei anticorrupção. Porque a corrupção, Natanael, ela mata. Claro. Entendeu? A corrupção, ela mata, ela tira determinados serviços essenciais, né, como a saúde, a educação, sabe? Ela faz com que você não tenha uma boa prestação de serviço. E o que nós temos que combater são os maus gestores. O Tribunal de Contas, ele não é um órgão exclusivamente punitivo. Ele tem o seu caráter pedagógico. E daí, por isso, eu trago quase 300 pré-julgados, que são consultas respondidas pelo tribunal, indagações respondidas pelo tribunal, que dão norte para que esse ordenador de despesas, esse gestor público, ele faça uma boa gestão, uma gestão amparada dentro dos princípios constitucionais que já estão previstos na Constituição desde 1988, que são os princípios da moralidade, princípio da legalidade, da impessoalidade, da razoabilidade, da publicidade, da eficiência, que foi o último princípio inserido no caput do artigo 37. Então, se você for ver, a corrupção é um câncer. Desculpa a expressão, mas é uma doença. Mas esse aqui é o nome mesmo. É uma doença que, sabe, que mata. Mata e mata rápido. Porque quando o dinheiro público ele é mal aplicado, ele é desviado, quem sofre é a população, principalmente aquela população de baixa renda, aquela que depende do serviço público, aquela que depende do hospital público, aquela que depende da escola pública, de uma creche pública, aquela que depende de um bom serviço de concessão de transporte coletivo. Quer dizer, quando você faz uma licitação para uma concessão de serviço de transporte coletivo, que você faz um processo licitatório para concorrência, você vai ver o que acontece. Você verifica que se houver corrupção, a tendência é o quê? É que uma empresa ruim vai ganhar essa licitação e, consequentemente, prestar um péssimo serviço à sociedade. Então, a corrupção, ela é um mal que nós temos de alguma forma combatê-la. E esse livro, a intenção dele é o caráter também pedagógico, para que esse gestor, ele amparado nas normas legais, nos pré-julgados do Tribunal de Contas, ele possa fazer uma boa gestão pública, entendeu? Porque caso ele não faça, infelizmente o tribunal vai aplicá-lo, né, as sanções que são previstas em lei. Como anda, Daniel, o gestor maranhense, nos 217 municípios aí, numa média, como é que ele está caminhando? Olha, hoje me fizeram uma pergunta que eu vou conectar com a tua pergunta. O que acontece? Me perguntaram se é má fé ou desconhecimento. Aí vem mais ou menos na linha do que talvez tu tivesse pensado. Como anda o gestor público? É má fé? É falta de conhecimento? Eu te digo como anda: mal. Em que pese o Tribunal de Contas ter feito todo um trabalho de educação. Para isso existe a Escola Superior de Controle Externo, na qual eu sou instrutor, tenho a gratidão de ser instrutor, ministro inclusive lá o treinamento, o curso, o processo administrativo de contas no âmbito do TCE, sabe? Que é um curso que tem uma abrangência muito grande, sabe? A turma é lotada, para você ter uma ideia. A última turma foi um sucesso. Eu já tive felicidade de ter na turma conselheiros do Tribunal de Contas.
assistindo o treinamento. Mas tá mal, mas pelo menos está melhorando, Daniel. Melhor. Nossa, primeiro lugar... Natanael pergunta, como é que está o gestor? Você diz, está mal. Aí você falou dos cursos, está dando jeito nesses caras? Está melhorando? Está melhorando. Tem hora que você percebe que há uma conscientização de que se não melhorar, serão punidos. Mas aquela história que você falou ainda agora há pouco, essa cultura da certeza da impunidade ainda impera no nosso país. Infelizmente, isso é uma realidade, Geraldo. De que eu faço errado porque eu sei que não vai acontecer absolutamente nada. Só que eu faço um alerta aqui. Isso tem mudado. Os órgãos de controle estão de olho. Hoje existe a Rede Nacional de Controle Externo, que é integrada pela Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, CGU, Receita Federal, sabe? Controladoria Geral da União, já falei CGU, a Controladoria Geral da União. E o povo? O que o povo... Natanael, o JF foi até na rua perguntar pra gente o que o povo sabe, se o povo olha alguma coisa. Quer ver? Vamos ver aqui no nosso Senadinho de hoje. Cadê? Tem Senadinho? Bom, então vamos em frente. Daqui a pouco, quando a gente achar o Senadinho, a gente mostra para vocês. Então, você estava falando da boa vontade, má vontade das pessoas. Qual é o caso mais... Você já tem 20 anos de TCE, Daniel. Qual é o caso mais escabroso que você já viu por lá? Olha, eu vou falar aqui de 3 decisões inéditas do Tribunal de Contas, que em uma dessas decisões inéditas, para mim foi a que mais me chamou a atenção. O Tribunal de Contas, ele pode, em medida cautelar, ele pode bloquear bens de gestor público. Isso já foi reconhecido, inclusive, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, julgando um mandado de segurança, o mandado de segurança matriz, digamos assim, o lead case, como a gente chama no direito. O primeiro foi o 24.510, de relatoria da ministra Helen Grace. De lá para cá, o Supremo reconheceu o poder de cautela dos tribunais de contas. E uma vez, uma determinada situação, nós discutimos isso no Supremo. O Tribunal de Contas do Maranhão discutiu isso numa suspensão de segurança, a qual, diga-se de passagem, fui eu que fiz a suspensão de segurança para o tribunal. Me honro muito disso. E na época houve a concessão da liminar e quando foi julgado o mérito, mantida a liminar no mérito. E dentre essas decisões, que eu estou falando aqui das 3, teve uma que foi de indisponibilidade de bens de um gestor público e de uma empresa. Foi tornado indisponível esses bens por conta de um processo licitatório. E o que aconteceu? Depois de sair da decisão, o gestor compareceu juntamente com o seu advogado, E aí chegou lá, conversando com a nossa equipe, com a equipe técnica, eu mostrei para ele, perguntei para ele, nós perguntamos para ele se ele já tinha tido acesso ao processo. Ele disse que não, que ele estava ali naquele momento justamente para isso, para que ele tivesse acesso ao processo. E eu mostrei para ele, nós mostramos para ele o processo, a equipe toda mostrou para ele o processo, e quando mostrou para ele o processo, ele olhou, ficou olhando, parou assim, pensou. Aí eu perguntei para ele, eu fiz uma pergunta. Vem cá, me diga uma coisa, quando o senhor foi fazer a contratação dessa empresa para transporte escolar, o senhor não pediu nenhuma vistoria por parte do órgão de trânsito municipal da qualidade desses carros? Ele disse, doutor, eu vou lhe dizer uma coisa, ninguém quer prestar esse serviço na região. Eu disse, sim, mas por quê? Ele disse, porque as estradas não prestam. Aí eu olhei para ele, Geraldo, Natanael, eu disse para ele, vem cá, e por que o senhor não manda recuperar as estradas? Por que o senhor não manda recuperar as estradas? Então, esse foi um caso escabroso que quer dizer, ele veio justificar que o problema da má prestação dos serviços, ou seja, dos carros velhos que estavam carregando as crianças, os pau de araras,
Os carros que nem, com todo respeito aos animais, né? Quer dizer, nem animal se carrega mais naqueles carros. Eu falei para ele. Quer dizer, e ele veio me justificar o quê? Que o problema eram as estradas. Eu falei assim, recupere as estradas. Não tem recurso próprio do município, e não é, eu estou aqui falando para vocês, não é do município pequeno. Eu não estou falando do município de 17 mil habitantes, de 15 mil habitantes, porque nós temos apenas 14 municípios, são 13 ou 14 municípios acima de 50 mil habitantes dos 217 municípios do Maranhão. Quer dizer, então ele veio argumentar que o problema seria as estradas. Por que não arrumar as estradas? Né? Então foi uma situação geral que eu fiquei... Esse é o tipo que manda revogar a lei da gravidade, não é? Que eu fiquei sem graça, a nossa equipe estava lá e ficamos sem graça quando olhamos. E ele depois, ele mesmo ficou sem graça, sabe? Depois ele voltou lá meio que chateado, porque quando a decisão foi prolatada pelo plenário, a primeira coisa que se faz é comunicar ao Banco Central, né? Vocês sabem disso. Assim faz o TCU e assim faz os tribunais de contas de todo o Brasil, os estaduais e municipais. Então fizeram lá, né, a indisponibilidade dos bens, bloquearam tudo lá, conta bancária, tudo. Ele chegou lá muito zangado porque não tinha conseguido sacar lá um dinheiro que ele queria. Eu digo, olha, você faz o seguinte, nós vamos aqui comunicar ao Banco Central e ver aquilo que a lei fala que realmente está fora da decisão. Que no caso são aquelas verbas de caráter alimentar, né? Mas a não ser, infelizmente... Essa é danada, viu? A gente faz mais uma paradinha e volta aqui em seguida para a gente concluir o programa. Bom, voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos o servidor do TCE, escritor, autor aqui do livro Tribunal de Contas do Maranhão, o Controle Externo. É um livrinho de 2.000 páginas, mais ou menos. Mas vamos ver o que o povo na rua acha desse negócio de controle externo, de controle de gastos. Vamos ver o Senadinho. O senhor alguma vez já se interessou em saber como é que o governo gasta o dinheiro público? Sim, eu procuro saber. Já preocupei, sim. Já? Já. Alguma vez a senhora visitou o portal da transparência para saber como é que eles fazem isso? Ainda não. Pretendo um dia. Alguma vez já visitou o portal da transparência para saber como é que esse dinheiro está sendo gasto? Não. Não, nunca. Mas pretende algum dia fazer isso, verificar? Sim. Ok, é isso. Tá bom, obrigado. Algum dia já se interessou em saber como é que o governo gasta o dinheiro público? Eu trabalho com isso. Trabalha com isso. Então o senhor com certeza já visitou o portal da transparência para fazer essa verificação? Já sou auditor do TCU. O senhor alguma vez visitou o portal da transparência para poder verificar? Não. O portal de transferência nunca visitei, não. Procuro acompanhar mais a parte de Fundeb, dessas coisas. Verificando como é que está sendo a aplicação dessas verbas. Exatamente. Tá certo. E como é que é esse trabalho? Aproveitando já que a gente está com o auditor do TCU, como é que é esse trabalho? Com certeza é um trabalho minucioso para poder confrontar aquilo que é apresentado no portal da transparência para saber se não há fraude correndo, né? Não, com certeza. O trabalho do TCU, da Controladoria Geral da União. Aliás, aqui no Maranhão nós temos uma rede de controle que trabalha de forma interligada. O Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União, transforma de forma coligada, trocando informações, e nós temos alcançado muitos resultados no combate à fraude e corrupção. Bom, gente, olha, isso aí não foi marcado, não foi combinado. O JF estava entrevistando as pessoas na rua, que é sempre o nosso objetivo, de pegar a voz das pessoas, do povo comum. E nós encontramos aí o auditor do Tribunal de Contas da União, que deu ali uma pequena aula, mas isso aí, Natanael, é bom para as pessoas perceberem que os auditores estão na rua, é bom ter cuidado. Com certeza, e com todo esse controle interligado, a galera ainda faz, né, Geraldo? Imagina se não tivesse, né? Rapaz, em todos esses seus anos de tribunal, doutor Daniel, o senhor acha que a gente melhorou? Melhorando, sim. Isso aí eu não tenho a menor dúvida.
A lei de responsabilidade fiscal foi um avanço muito grande no país. Nós né? começamos pela lei de improbidade. Na verdade, em 92, nós tínhamos um problema sério, né? Foi logo depois daquele processo de impeachment do Collor de Mello, né? Necessitamos naquela época de uma lei para que pudesse punir, né, agentes públicos que violassem princípios da administração pública, que se enriquecesse ilicitamente, que causasse dano ao erário. De lá para cá, né, o chamado marco legal, começou a ser melhorado. Aí veio a lei de responsabilidade, que é a lei complementar 101 de 2000, né? Veio a lei de licitações de 93, veio depois a lei do pregão de 2000. Então, nós estamos melhorando esse arcabouço legal, ele tem feito com que os gestores tenham melhorado. E eu quero te dizer que, como eu falei ainda agora há pouco, que os gestores maranhenses andam mal, eu não estou aqui, de forma alguma, fazendo nenhuma conjectura, ou seja, nenhum... São dados mesmo, são processos. É que basta você observar, né, o índice de rejeição de contas. Se vocês quiserem fazer uma reportagem específica, basta ir toda quarta-feira ao TCE, no plenário do TCE, e verificarem a pauta do TCE e verificarem lá quantos processos são julgados. Um exemplo, os 40 processos. Dos 40 processos, você vai ter lá, em média, 30 processos, 35 processos, você vai ter processos com rejeição e com julgamentos irregulares. Eu imagino, e isso, Natanael, não é privilégio, entre aspas, do Maranhão, não. Nosso colega Francisco Araújo, cientista político, que está sempre ajudando a gente aqui, doutor Daniel, ele fez um dos pós-doutorados dele, que ele fez em Portugal, ele fez uma análise dos órgãos de controle externo, que em nível nacional, que era feito por amostragem. Eles estão até mudando essa maneira agora. Eu sei que eles fez um estudo de todas as auditorias feitas em todos os municípios por amostragem, todos apresentaram problemas graves. Tudo. Agora deixa eu lhe perguntar isso no Brasil. Natanael, uma coisa que, como é o nome daquele cara que tinha o boteco ali na Praia Grande, que era prefeito lá de Cantanhede? Cabão. Rapaz, doutor, isso é um trabalho jornalístico, a gente aqui a gente trabalha com dados. Quase 20 processos por improbidade que esse senhor teve. O senhor deve lembrar do nome lá no tribunal, né? Eu não lembro o nome, como é o nome de verdade dele. Eu sei que é o Cabão, prefeito de Cantanhede. Conhecido. E agora nós temos um outro aqui que acho que vai bater Cabão daqui para o final da gestão, Natanael, que é o Dutra, prefeito de Passo do Lumiar. Eu já contei uns 12 processos contra ele. Doutor, um município dentro da ilha, um homem que é formado em direito. O que está acontecendo com os nossos gestores? Ele pode até não ser condenado, pode ser inocentado, mas o Ministério Público não costuma errar muito, não. Verdade. Eu posso atribuir, eu não conheço ainda não chegou lá? A realidade. Já tem contas, com certeza, já apresentadas, né? Até porque ele já apresentou as contas esse ano, né? E tem que apresentar as contas do ano que vem. Então ele já tem pelo menos 2 contas já em tramitação lá no TCE. Diga-se de passagem que esses processos de contas já são processos eletrônicos, não são mais processos digitalizados. Então a análise desse processo é mais rápido. Já é feita pelo próprio sistema, como se fosse o sistema da Receita Federal, que faz a checagem da nossa declaração de imposto de renda. Então ele já aponta lá as inconsistências, as irregularidades, as impropriedades que porventura existem. E aí, automaticamente, esse processo ele retorna ao gabinete do relator, que faz a citação para que esse gestor apresente sua defesa no prazo de 30 dias, tendo para si uma prorrogação por mais de 30 dias. O TCE se baseia nesses processos do Ministério Público? Com certeza. Há casos em que se pode muito bem, inclusive eu quero deixar bem claro isso aqui, que como falou agora a pessoa que foi entrevistada, né, o auditor do TCU, essa rede de controle permite, no protocolo de intenção,
permite que o Tribunal de Contas do Estado, quando for fazer qualquer auditoria, ele pode solicitar, né, da Receita Federal o acompanhamento de auditores da Receita Federal, pode solicitar também auditores da CGU, pode solicitar que o próprio GAECO, né, que é o Grupo Estadual de Combate à Corrupção, né, promotores do GAECO façam parte também de uma determinada fiscalização. Então, essa rede de controle permite esse cruzamento de dados, e o que foi que aconteceu agora foi com a questão dos acúmulos ilegais de cargos. Nós fizemos esse cruzamento de informações. Não adianta o cara vir, Natanael, o cara vir reclamar, não, que estou sendo perseguido pelo Ministério Público. O Ministério Público não tem por que perseguir ninguém, assim como a CGU, o TCE. Tribunal nenhum não tem por que perseguir ninguém, gente. É tipo o jogo do bicho, Geraldo. Vale o que está escrito. Vale o que é a pulha, compadre. Doutor, o senhor gosta das redes sociais? Sim. Participa, sim. né? Participo. Pô, então vamos brincar bem aqui de uma brincadeirazinha que a gente tem, que já está terminando o programa, é o bloqueia ou compartilha. Vou mostrar aqui uns amiguinhos aí para ver se o senhor bloqueia ou compartilha eles, tá bom? Vamos ver, bota o primeiro aí, meu querido. Aí, ó, ex-presidente Dilma Rousseff, o senhor bloqueia ou compartilha? Bloqueio. Por quê, doutor? Porque, para mim, eu acho que foi, de todos os presidentes da República do Brasil, para mim, a que teve o maior grau de irresponsabilidade foi ela. É mesmo, doutor? Foi porque, quando a Dilma Rousseff assumiu a presidência da República, o TCU fez um estudo e apontou que o Brasil não tinha condições de sediar 2 grandes eventos. Ah, lembrei disso, é verdade. As Olimpíadas e a Copa. E a Copa do Mundo. O TCU apontou que ela teria que fazer uma opção. E se tivesse que fazer uma opção, que fizesse a opção pelas Olimpíadas, porque teria apenas uma cidade sede e que o custo seria menor, pelo princípio da economicidade. E ela fez o contrário. Ela fez 2 grandes mega eventos que custaram, segundo o TCU, quase 40 bilhões de reais. Oficialmente, né? Natanael, agora essa foi a melhor justificativa para uma bloqueada que eu já vi aqui nos analistas. O que tu acha? Com certeza. Rapaz... Então, assim, não foi nem o caso da pedalada, Não né? foi nem a pedalada. Não, que não. Pedalar, todo mundo pedala. Não, né? pedalar, todo mundo pedala. Menos... Entendeu? Enfim, vamos lá. Segundo nome. Tá aí, ó. Ele não é mais o secretário de Transparência e Controle, mas nós não quisemos colocar a atual, porque ela só está há 3 meses. Esse aí passou muitos anos lá, o Rodrigo Lago. O senhor bloqueia ou compartilha esse? Compartilho, não tenho a menor dúvida. O Rodrigo fez um excelente trabalho e eu quero aqui, sem qualquer pretensão política, eu quero elogiar o governo Flávio Dino. Nenhum outro governo do Maranhão teve uma secretaria de controle e transparência. Quando o controle interno, Natanael, Geraldo, funciona, isso facilita o trabalho do controle externo. Né? Ah, Daniel, você está querendo dizer que facilita em que sentido? Diminui o trabalho de vocês? Não, pelo contrário. Nosso trabalho tem mais segurança. Olha, quando você instaura uma tomada de conta especial em face da não prestação de contas de um convênio, lá pelo controle interno, que é o caso da Controladoria do Estado, Geral do Estado, que é subordinada à Secretaria de Controle e Transparência, né? Isso facilita o nosso trabalho, porque quando chega essa tomada de contas encaminhada para o tribunal, para que nós possamos fazer o julgamento dela, né? Aferir a questão da responsabilização, né? Quantificar o dano e responsabilizar, ou seja, identificar os responsáveis, isso nos facilita. Entendeu? Isso nos dá mais elementos jurídicos, né, e técnico para decidir. O plenário do Tribunal de Contas decide com total segurança. Então, governo está de parabéns. O trabalho do Dr. Rodrigo Lago foi um excelente trabalho. E continua agora nesses últimos meses? E eu não tenho a menor dúvida que vai continuar. Pronto. Entendeu? Compartilho, sim. Compartilhado, Rodrigo Lago. Terceiro nome. Ô sorrisão, mas tem motivo. O senador Flávio Bolsonaro, o senhor compartilha ou bloqueia? Eu bloqueio. Bloqueio porque eu acho que
O brasileiro não votou em Flávio Bolsonaro. Para presidente, eu né? nem lembro o nome dos outros filhos dele, né? Flávio, José, sei lá. Não, é melhor não falar. Eu nem lembro falar. É. Não votou neles para presidente. E eles estão... Né? E eles querem, porque querem interferir no governo do pai. Pronto. Se eu fosse o pai deles, eu já expressei isso numa pergunta, outro dia me fizeram essa pergunta, eu teria feito o seguinte: olha, tu é senador? Vai lá pro Senado, cuidar lá da parte legislativa. Isso, vai ajudar Entendeu? a vaiar o ministro do Meio Ambiente, que foi falar besteira lá. Estadual, vai lá para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E quem for só vereador, e que quem fique for, lá na vai Câmara. lá para a vereança. Muito e bem. desde que eu fui eleito, não foi só por vocês 3, vocês 4, sei lá. Foi a família Bolsonaro que me elegeu, não. Né? Então, que ele governe o país e que ele... Né, traga a expectativa. Não está governando a casa, né? Tá bloqueado. Aí está bloqueado, não tem como. Para finalizar, tá aí, ó, o secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela. Eu compartilho. É um trabalho que... Primeiro que é uma secretaria muito difícil. Muito difícil, né? Se você fizer qualquer... Se hoje o governador Flávio Dino colocasse a secretaria à disposição, eu tenho certeza que ele... Tinha muita gente que ia dizer, não, muito obrigado. Não, muito obrigado. Não, muito obrigado. Né? Porque é uma secretaria extremamente difícil. Você lidar com crime não é fácil. Você ser investigador, você ser auditor, você fiscalizar, né? Quando você chega na hora de da fiscalização, a primeira coisa que o cara te chama de chato. Porque, cara, chato, chegou um chato aqui. O senhor acha o secretário chato? Não, eu tô dizendo Mas assim, o bandido deve achar, né, doutor? Com certeza. Doutor Daniel, então, eu quero lhe agradecer a sua presença aqui e que o senhor faça um chamamento do seu livro, que vai ser amanhã o lançamento. Pode falar com o povo do Maranhão, convidar para o lançamento do seu livro, fique à vontade. Eu quero que, em primeiro lugar, pois não, agradecer mais uma vez a Deus e agradecer o espaço, a oportunidade que vocês me deram, Natanael, né? Que eu, como você falou, agora nosso presidente do clube, qual eu torço. Oi, Natanael, mais um motense. Nosso clube... Mais um, né? Para cobrar, né? Fiscalizar. Entendeu? Quer dizer, então... Parabéns. Eu quero dizer aqui na sua fala, doutor, assim, que o Moto hoje é o único clube do Maranhão que a prestação de conta mensal é publicada no site. Que coisa boa. Né? Nenhum clube do Maranhão tomou essa iniciativa. Hoje, assim, a gestão do Moto é uma gestão transparente, né? A gente vem tentando resgatar isso, porque só com transparência a sociedade cresce e evolui, né? E isso tem que também ser praticado no futebol, nas instituições. E a gente acredita muito nisso, né? E é um desafio, né, quebrar esses paradigmas aí. Muito bem, bom. Na frente do homem da auditoria. Então, por não, amanhã, dia 7... Deixa ele terminar, pô, dá tempo. Por não, só para lhe passar a palavra. Então, a gestão do Natanael frente ao Moto, ela já observa um dos princípios que rege não só a administração pública, mas também a administração privada. Publicidade, né, transparência. Claro. Isso é importantíssimo, né? Então você está de parabéns pela sua gestão, já diante do clube que eu torço, que é praticamente minha família toda torce, nós somos motenses, lá em casa só deu motense, entendeu? Não tem nenhum boliviano, nada contra a Bolívia querida, né? Mas todos nós somos motenses. Então eu quero agradecer a oportunidade, quero convidá-los para o lançamento amanhã, na sede da OAB. Estive ainda agora há pouco conversando com o presidente da OAB. A sede da OAB ali em frente ao fórum, né, doutor? Em frente ao fórum. Estive conversando agora há pouco com o nosso presidente lá, o doutor Tiago Dias, né, que está dando o maior apoio, a instituição está dando o maior apoio a esse lançamento. É uma obra, como ele disse, é uma obra única no mercado. Você não vai encontrar uma outra obra dessa natureza, né, até mesmo a nível de Brasil. Eu estive fazendo uma pesquisa recentemente, quais eram os 10 livros mais vendidos no Brasil. Coincidentemente, são os livros de pesquisa, né? Pesquisas normativas e pesquisas de jurisprudência. Aí eu parei, pensei um pouco e disse, então eu acho que estou no caminho certo. Então, amanhã, às 18h30, lá na sede da OAB. Aberto ao público, quem quiser ir pode ir. Né? Toda a comunidade jurídica, eu quero convidar os colegas advogados. Está sendo vendido a quanto o livro, doutor?
Amanhã, como é pré-venda, né, lançamento, tem que aproveitar. Entendeu? A pessoa tem que aproveitar. Porque esse livro, o custo da cola e do papel desse livro muito grande, é muito cara. Eu imagino. Muito cara. Primeiro porque são 2 produtos que não são produtos nacionais. São 2 produtos importados. A cola desse livro é uma cola chamada cola P1. Essa cola é uma cola importada, ela é caríssima. Olha, você pode observar ali, ó, o que a minha esposa está mostrando ali, é que você pode ver que não solta nenhuma folha. Então, o custo do livro ficou muito. Se você tem uma ideia que a diferença de valores foi... E tinha que ser bem feito, que é uma obra de consulta permanente, vai ficar lá. Para você ter uma ideia, eu passei 5 anos para fazer a atualização desse livro. Isso aí. 5 anos da minha vida, gastei... Né? Gastou não, investiu. Investi. Muito bem. Porque isso não é gasto, é investimento. Mas foi bom, é prazeroso, é uma coisa que dá prazer. Né? Pena que o nosso país ainda investe muito pouco na parte de leitura, as pessoas não gostam de ler. Né? Você me perguntou ainda agora sobre a questão como anda o administrador maranhense, eu queria falar sobre isso, mas... Que ele deveria ler mais. Ler mais, ter mais conhecimento técnico sobre aquilo que ele está fazendo. Porque muitas das vezes, né, é falta de conhecimento. Tem má fé? Tem. Mas tem muitos casos que é falta de conhecimento mesmo da matéria. Que não justifica, né? Que não justifica. Até porque existe um princípio, né, que diz que ninguém que se escuse a não cumprir a lei alegando que não a conheça. Então é um dever dele conhecer os atos normativos. Então, todo mundo amanhã, no finalzinho da tarde, aparecer lá na sede da OAB, fazer uma visita, conhecer Dr. Daniel Domingues e a sua obra bastante intensa, um livro belíssimo da editora da Universidade Federal do Maranhão, dá para ver aqui, a Edufma. Então, todo mundo lá, né, Natanael? Prestigiar. Vamos lá prestigiar. Nosso amigo maranhense, claro. E agradecer a todos vocês que estiveram com a gente, mais um Analistas, recebendo sempre pessoas comprometidas com a análise, com o engrandecimento da nossa comunidade, através da justiça, da transparência, que é muito importante, né, Natanael? E do esmero, né, do cuidado de se fazer a coisa pública, que é o mais importante. Perfeito. Amanhã nós recebemos mais um dos candidatos a reitor da Universidade Federal do Maranhão. Até lá.